Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer estar aqui iniciando com vocês mais um curso preparatório aqui para carreiras policiais. Esse curso aqui voltado para a preparação dos cargos de escrivão, perito e agente de polícia. Tá? Pessoal, eu vou tratar aqui com vocês, como já disse na aula introdutória, naquela bloco de apresentação, vou tratar com vocês aqui as disciplinas de direito constitucional e direitos humanos. Na realidade, vou tratar noções gerais dessas duas disciplinas aqui. Vamos ter 6 encontros aqui, teremos 6 encontros, basicamente aí 4 encontros sobre direito constitucional e 2 encontros ali numa média aí sobre direitos humanos, ok? Então eu vou procurar abranger com vocês os principais pontos de ambas as disciplinas, começar a tratar aqui com vocês direito constitucional, ok? Então eu vou começar estudando aqui com vocês, a noção geral aqui de Constituição e pegar, a meu ver aqui, os principais tópicos cobrados nas provas de concursos públicos. Eventualmente, dependendo o concurso público que você for fazer, do Estado da Federação ou o concurso da Polícia Federal, vai poder existir aí uma certa variação aí de conteúdo, mas estou procurando ser bem abrangente aí para que vocês compreendam as noções gerais ali de direito constitucional e de direitos humanos, naquelas provas que forem cobradas aí, que for cobrada a disciplina de direitos humanos. Então nós vamos começar estudando direito constitucional. Antes de mais nada, eu devo entender, ou melhor dizendo, vocês devem entender o que significa a Constituição Federal. Para que serve a Constituição Federal? Grosso modo, a Constituição Federal ela é o pilar do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Todas as demais atos normativos, todos os demais atos normativos devem estar o quê? Condizentes com a Constituição Federal. Então, se formos representar aqui a Constituição Federal em uma pirâmide, nós teremos a Constituição Federal lá no topo da pirâmide e todas as demais normas infraconstitucionais abaixo dela. E todas essas normas aí, todos esses atos normativos ali, devem obediência à Constituição. Por isso que se fala que a Constituição Federal ela é a norma suprema. Ela é o que fundamenta o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Isso é importante para vocês começarem a compreender o que é o direito constitucional, qual que é a importância da Constituição Federal. Então vocês vão estudar, como eu já disse para vocês ali no bloco de apresentação, vão ter que ler a Constituição Federal. É imprescindível a leitura da Constituição Federal. Muitos concursos cobram o quê? A letra da lei. No nosso caso, a letra da Constituição Federal. E isso é importante. Então vocês têm que saber para que serve esse instrumento. E mais, muitas questões dos concursos públicos, versando sobre outras disciplinas, encontram-se aqui na Constituição Federal. Então se a gente pegar o artigo 5º da nossa Constituição Federal, por exemplo, várias questões de processo penal ou de direito penal poderão ser extraídas desse artigo 5º, dos diversos incisos do artigo 5º. Tá? Então, temos que saber a importância da Constituição Federal. Então, feita essa breve explanação sobre a Constituição, sobre o tema de direito constitucional, a gente vai poder definir a Constituição Federal da seguinte forma. É importante vocês terem o conteúdo aqui de um significado de determinada palavra para que possam compreender o ordenamento jurídico como um todo e aquela matéria que vocês estão estudando. Então, aqui, o que nós devemos entender por Constituição Federal? Nós podemos dizer o seguinte, que a Constituição Federal, eu vou abreviar, tá, pessoal? CF, a Constituição Federal deve ser entendida como a Griffin, lei fundamental e suprema. Griffin, tanto lei fundamental quanto suprema de um Estado que rege a sua organização
política, jurídica. Então é a norma suprema, é a lei fundamental, é a norma suprema que vai fazer o quê? Reger toda a estrutura do Estado. Ainda para deixar essa nossa conceituação um pouco mais completa, o que nós podemos acrescentar ali? Nós podemos acrescentar a essa definição a seguinte situação, que a Constituição Federal ela deve dispor acerca do quê? Ela deve dispor acerca da forma do Estado, dos órgãos que integram sua estrutura, das competências desses órgãos, da aquisição do poder, bem como de seu exercício, das limitações ao poder do Estado, bem como a enumeração de direitos e garantias fundamentais. Então, pessoal, segundo a nossa doutrina, esses são os pontos que a Constituição Federal deve trazer, tá? Ela deve abordar esses pontos ali. Vejam, ela estrutura todo o ordenamento jurídico brasileiro. Ela dá base ao nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, esse é um primeiro ponto aqui que eu gostaria de trazer para vocês, para que vocês compreendam para que serve a Constituição, para que serve a nossa disciplina de direito constitucional. Eu vou abordar agora um ponto em que alguns concursos públicos cobram distinção entre conceituações aqui de Constituição, levando em consideração os seguintes aspectos, né? Conceitos ou perspectivas sociológica, política ou jurídica. Dependendo da perspectiva adotada, a Constituição Federal terá uma conotação. Rapidamente aqui, vou trazer para vocês cada uma dessas perspectivas, ou seja, como que a Constituição Federal será conceituada conforme essas perspectivas aqui. Atenção, alguns concursos cobram isso, outros, por sua vez, não. Mas é importante que vocês tenham conhecimento aqui, principalmente para aqueles concursos em que será exigido esse tópico aqui, ok? Então, vamos lá. Na perspectiva sociológica, como é que a gente pode definir a Constituição Federal? Então, sociológica. Na perspectiva sociológica, nós vamos poder dizer o seguinte, que uma Constituição só seria legítima se representasse o efetivo poder estatal refletindo as forças sociais
que constituem o poder. Então, grifem aí, passem ou com marca-texto, ou grifar apenas e tão somente aqui, o seguinte: efetivo poder estatal. Ok? Então, utilizar essa palavra aqui. Então, pela perspectiva sociológica, uma Constituição só seria legítima se representasse o efetivo poder estatal. Então são algumas palavras-chave aí que eu gosto de trabalhar com vocês. E mais, a gente pode acrescentar o seguinte, para até facilitar a concepção da Constituição Federal segundo essa perspectiva sociológica. Podemos falar o seguinte, que para a perspectiva sociológica, a Constituição é o somatório dos fatores sociais reais do poder dentro de uma sociedade. Professor, é importante saber a classificação da Constituição segundo essas perspectivas aqui para o concurso que exige, sim. Porque não raras vezes ele traz um conceito para você ou traz uma pergunta. Segundo a perspectiva sociológica, segundo a perspectiva jurídica, podemos definir a Constituição como? Aí ele traz as assertivas. Ou naquelas questões de certo e errado. É correto dizer que a Constituição, segundo a perspectiva sociológica, é. Então, vocês têm que saber diferenciar essas perspectivas aqui para não cometer nenhum erro ali na hora da prova. Vamos ver o que seria a Constituição sob a perspectiva política. Pela perspectiva política, nós podemos dizer o seguinte, que a Constituição Federal só se refere à decisão política fundamentada ao passo que as leis constitucionais seriam os demais dispositivos inseridos no documento, no texto, né, do documento, no texto do documento constitucional, não contendo matéria de decisão política fundamental. Vejam, na Constituição Federal, segundo uma das perspectivas utilizadas, existem normas de cunho materialmente constitucional e outras que são constitucionais apenas e tão somente na forma, ou seja, essas normas aqui não possuem conteúdo de norma constitucional. Então, se a gente pegar a Constituição Federal, começar a verificar cada um dos dispositivos, nós vamos verificar que alguns dispositivos, além de serem formalmente constitucional, são também materialmente constitucional, ou seja, possuem conteúdo de norma constitucional. Por exemplo, artigo 2º da Constituição Federal. São poderes independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e o judiciário. De outro vértice, existem outras normas que são apenas
apenas formalmente constitucional. Apenas pelo fato de estarem na Constituição Federal, são consideradas constitucionais, mas elas não possuem cunho efetivamente constitucional. Por exemplo, o dispositivo que trata a respeito do Colégio Dom Pedro II, sediado lá no Rio de Janeiro. É uma norma que não possui um conteúdo constitucional. E trazendo essa lição para cá, para a perspectiva política, podemos trazer esse paralelo. Por quê? Qual norma será constitucional? Será constitucional, segundo a perspectiva política, vamos grifar aí, aquela norma que for o quê? Que tiver, que for embasada em uma decisão política fundamentada. Se ela não for embasada nessa decisão política fundamentada, ela não será considerada uma norma propriamente constitucional. Perfeito? Então, guardar bem esses dois conceitos aqui. E, por fim, a terceira perspectiva aqui, que é importante também vocês tomarem conhecimento, que é a perspectiva jurídica. Vou apagar essas duas conceituações aqui, a sociológica e a política, para ficar um pouco mais fácil aqui, para não ficar tão apertado aqui. Então, pela perspectiva jurídica, como é que nós podemos definir a Constituição Federal? Então, pela perspectiva jurídica, a Constituição Federal foi alocada no mundo do dever ser e não no mundo do ser, caracterizando-se como fruto da vontade racional do homem e não das leis naturais. O homem que entende como deve ser estabelecida determinada sociedade, por exemplo. Tá? Não seguimos aqui as leis naturais. Professor, devo memorizar esses conceitos? Sim, deve, principalmente os pontos principais aqui que os distinguem, para não ser induzido a erro na hora da prova. Aqui, para manter aqui uma lógica que a gente está fazendo, para manter a mesma metodologia, vamos grifar aqui que a Constituição está mantida no mundo do dever ser e não no mundo do ser. Ok, pessoal? Então, grifem bem isso daqui para poder facilitar ali a compreensão de vocês. Superado esse ponto aqui a respeito da definição da Constituição segundo algumas perspectivas, atenção, eu peguei as três principais perspectivas. Dependendo do autor que vocês estiverem estudando, existirão outras perspectivas aí. Mas estas, a meu ver, são as três principais. Perfeito? Próximo tópico que eu quero tratar com vocês aqui, classificação das constituições também. Não é um ponto também pacífico em nossa doutrina. Vou trabalhar com vocês 7 classificações aqui diferentes para que vocês tentem compreender o maior número de classificações. Eventualmente, entretanto, um ou outro doutrinador trará uma ou duas classificações a mais, não falará alguma dessas daqui que eu vou trazer para vocês. Mas é importante que eu traga para vocês aqui. Até recentemente, uma aluna aqui de um outro curso, por exemplo, fez uma indagação a respeito de uma determinada classificação. Uma classificação, um único ponto dos 3 que ela perguntou, normalmente eu não dou em aula, porque não é uma classificação tão usual, mas dependendo do concurso público, pode ser que acabe perguntando aqui. Então é importante que vocês conheçam a banca, conheçam o perfil da banca que vocês vão enfrentar aqui quando da realização da prova, ok? Então vamos começar aqui tratando de algumas classificações aqui da nossa Constituição Federal. Então, a primeira classificação que eu quero trazer com vocês é uma classificação
quanto à origem. Quanto à origem, existem duas classificações comumente mais faladas, ok? Mas eu vou mencionar, além dessas duas aqui, outras duas. Por quê? Um ou outro doutrinador aqui, como eu já disse, acaba cobrando aqui. Então, quanto à origem, como é que nós podemos chamar a nossa Constituição? Ou melhor dizendo, como as constituições podem ser classificadas? Então, quanto à origem, nós podemos dizer que as constituições poderão ser outorgadas. O que é uma Constituição Federal outorgada? A Constituição Federal outorgada, pessoal, é aquela Constituição Federal imposta sem a participação popular. Então, isso daí é importante para vocês lembrarem. Outorgada, ela é imposta. Outra espécie aqui, outra classificação aí, é a Constituição Federal Democrática. O que é a Constituição Federal Democrática? Por outro lado, diversamente, melhor dizendo, da Constituição outorgada, a Constituição Federal Democrática é aquela construída com base na participação popular. Então, o povo participa do processo de elaboração da Constituição Federal ali. Essas duas são as duas principais classificações quanto à origem. Podemos também mencionar outras classificações quanto à origem. Vamos ver aqui. Primeira classificação quanto à origem que nós podemos mencionar aqui para vocês é a seguinte: é a classificação, ou melhor dizendo, é a Constituição cesarista ou bonapartista. O que é uma Constituição Federal cesarista ou unipartista? Bonapartista ou cesarista? É uma Constituição Federal unilateralmente elaborada pelo detentor do poder. Mas tem uma peculiaridade aqui, por isso que eu até estou escrevendo para vocês. Então, ela é unilateralmente elaborada por quem? Pelo detentor do poder. Tá? E qual que é a peculiaridade dela? A peculiaridade dela é que é o seguinte: mas depende de ratificação popular. Essa ratificação popular dar-se-á através do quê? Dar-se-á através do instituto denominado referendo. Ok? Então, Constituição Federal cesarista ou bonapartista. A elaboração dela parte de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Mas, depois de elaborada, ela é submetida à aprovação popular através do denominado referendo. E, por fim, a última classificação no que tange à origem aí é a Constituição Federal pactuada. Pactuada ou dualista. Essa Constituição é aquela que se origina do quê? Através de um compromisso instável entre duas parcelas da sociedade diametralmente opostas. Eu tenho lá, por exemplo, a burguesia de um lado e, de outro lado, eu tenho a realeza. Realeza e burguesia. Ok? Então, essa é uma das primeiras classificações aqui que eu quero abordar com vocês ali. Pessoal, é importante que vocês memorizem bem qual é a classificação que nós estamos tratando. Para quê? Para que na hora da prova não se confunda. Próxima classificação aqui que eu quero mencionar para vocês é a classificação quanto à forma.
Quanto à forma, a Constituição Federal, ela poderá ser escrita ou não escrita. Então, a nossa Constituição Federal, por exemplo, ela é escrita, ela está consubstanciada nesse documento aqui. E a Constituição não escrita, comumente ela é adotada por que países? Aqueles países consuetudinários, que têm o costume como fonte aqui de base para o ordenamento jurídico. Ok? Então, para não ficar sem escrever nada aqui, quanto à forma, a Constituição poderá ser escrita ou não escrita. Próxima classificação, já aproveitando aqui a nossa tela, quanto ao modo de elaboração. Quanto ao modo de elaboração, nós temos duas classificações. A Constituição, ela pode ser dogmática. O que é uma Constituição Federal dogmática? A Constituição Federal dogmática é aquela criada a partir de dogmas fundamentais, as verdades universais ali. Por outro lado, a Constituição também, quanto ao modo de elaboração, ela poderá ser denominada de Constituição histórica. Ela é resultado do que? A Constituição histórica? Do lento evoluir da sociedade. Tá? A sociedade demora anos e anos para evoluir. Daí decorre uma Constituição denominada histórica. Próxima classificação aqui ainda que eu quero abordar com vocês aqui, uma classificação também importante. Quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, nós podemos dizer que a Constituição Federal ela pode ser material. O que é uma Constituição Federal material? É aquela norma em que o conteúdo, né, ou melhor dizendo, é aquela em que o conteúdo da norma ela é, de essência, uma norma constitucional. Basicamente, ela trata a respeito do quê? Ela trata a respeito de assuntos essenciais à organização e ao funcionamento do Estado, bem como os direitos fundamentais. Então, será constitucional aquela norma em que possuir o conteúdo de norma fundamental, que possuir aquele conteúdo, aquela estrutura básica que nós vimos quando da conceituação da Constituição, daqueles elementos que a Constituição deve trazer. Por outro lado, a Constituição Federal também, quanto ao conteúdo, ela poderá ser uma Constituição Federal formal. O que é uma norma formalmente constitucional? É aquela norma que não possui conteúdo de norma constitucional, mas que está inserida na norma constitucional. Por isso que ela é uma norma constitucional. Próxima classificação aqui que eu quero trazer com vocês aqui, que eu quero trabalhar com vocês, é a classificação no que tange a estabilidade. É uma classificação também importante aqui. Quanto à estabilidade, nós podemos dizer que a Constituição Federal ela poderá ser imutável. O que é uma Constituição Federal imutável? É aquela Constituição Federal que não poderá, em hipótese alguma, ser alterada. Basicamente, né, ou praticamente, não existe esse tipo de Constituição no mundo. Próxima classificação aqui que eu gostaria de trazer para vocês é que a Constituição Federal, quanto à estabilidade, também poderá ser classificada como uma Constituição rígida. O que é uma Constituição Federal rígida? A Constituição rígida é aquela em que, para a alteração
de suas normas constitucionais, exige-se um processo diferenciado das demais normas. Exige-se um processo mais dificultoso de alteração em comparação às demais normas infraconstitucionais. Nós ainda podemos dizer que a Constituição Federal ela pode ser uma Constituição flexível, Constituição Federal plástica. O que significa uma Constituição Federal flexível ou uma Constituição Federal plástica? É aquela Constituição em que o processo de alteração das normas constitucionais é o mesmo de alteração das demais normas infraconstitucionais. Ou seja, não existe qualquer diferença entre o processo de alteração de uma lei ordinária e de uma norma constitucional, por essa perspectiva da Constituição flexível ou plástica. Próxima classificação aqui que nós podemos mencionar. A Constituição Federal, segundo a doutrina, ela também pode ser semi-rígida. O que é uma Constituição Federal semi-rígida? A Constituição Federal semi-rígida, nós vamos dividir ela em dois pontos. Por quê? Ela vai possuir um processo de alteração mais dificultoso para alterar alguns dispositivos e outro processo legislativo menos dificultoso para alterar outros dispositivos. Ambos os dispositivos encontram-se na Constituição Federal, mas uns dispositivos exigem um processo mais dificultoso de alteração em relação a outros. E por fim, uma última classificação aqui no que tange à estabilidade, nós podemos dizer que a Constituição Federal ela é super rígida. O que é uma Constituição Federal superrígida? A Constituição Federal superrígida é aquela Constituição que pode ser alterada por um processo legislativo mais dificultoso, entretanto, existem alguns dispositivos que não poderão ser alterados, em hipótese alguma. Por exemplo, o professor Alexandre de Moraes entende que a nossa Constituição Federal de 88 ela é superrígida, vez que existem as denominadas cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Ok, pessoal? Então, vamos para um rápido intervalo aqui para a gente poder voltar e dar continuidade ao estudo aqui da classificação da Constituição Federal. Até daqui a pouquinho, pessoal. Galera, retomando aqui para esse nosso segundo bloco, dando continuidade aqui ao estudo da classificação das constituições. O último tópico que nós vimos aqui foi a classificação quanto à estabilidade, ok? Falei para vocês aqui algumas classificações existentes, sem prejuízo de outras aqui que vocês forem encontrando aí pela doutrina. Próxima classificação que eu quero tratar com vocês aqui, a nossa sexta classificação aqui, diz respeito à classificação quanto à extensão. Quanto à extensão, a Constituição Federal ela poderá ser uma Constituição Federal analítica ou sintética. O que é uma Constituição Federal analítica? A Constituição Federal analítica, segundo a doutrina, é uma classificação extensa. Ela traz diversos pontos, não apenas tão somente aqueles elementos essenciais que eu mencionei para vocês aqui logo no começo de nosso estudo. Paralelamente a isso, nós temos a Constituição sintética. Essa Constituição sintética é uma Constituição mais enxuta. Ela trará apenas e tão somente aqueles elementos essenciais, ou seja, aqueles elementos que efetivamente devem fazer parte da Constituição Federal. E por fim, a última classificação que eu vou trazer para vocês aqui é uma classificação quanto à finalidade. Aqui eu gostaria que vocês anotassem aí o seguinte: quanto à finalidade, nós podemos dizer que a Constituição será classificada como Constituição garantia. O que é uma Constituição garantia? Pessoal, a principal preocupação aqui do legislador é o quê? É a limitação dos poderes estatais.
ok? Então, a Constituição Garantia, ela serve para quê? Para proteger o cidadão, para frenar, para impor limites à atuação do Estado. Além da Constituição Garantia, nós temos também a denominada Constituição Balanço. Constituição Balanço. O que é a Constituição Balanço? Ela destina-se a fazer o quê? A registrar um dado, estágio das relações de poder no Estado. E também nós temos a denominada Constituição Dirigente. O que é uma Constituição Dirigente? É uma Constituição que terá por finalidade fazer o quê? Definir fins, programas, planos e diretrizes para a atuação futura dos órgãos estatais. Ok, pessoal? Então, essa é a última classificação aqui que eu quero tratar com vocês. Dito isso, é importante a gente fazer o quê? Verificar qual que é a classificação da nossa Constituição, ou melhor dizendo, como que a nossa Constituição Federal se classifica tendo em vista esses 7 tópicos que eu trouxe aqui para vocês. Então, nós podemos dizer que a nossa Constituição Federal ela será classificada da seguinte forma. A nossa Constituição Federal, seguindo esses 7 tópicos aqui de maneira sequencial, nós vamos dizer que a nossa Constituição Federal ela é democrática, escrita, dogmática, formal, rígida. Aqui fazer uma observação já para vocês. Rígida, analítica e dirigente. Analítica e dirigente. Por que eu coloquei esse asterisco aqui na rígida? Pelo seguinte aspecto, a maioria da doutrina afirma que a nossa Constituição é rígida, ou seja, para a alteração de seu conteúdo, exige-se um processo legislativo mais rigoroso do que das demais leis infraconstitucionais. Mas, como eu mencionei para vocês, o professor Alexandre de Moraes, dentre outros doutrinadores ali, afirmam que, na verdade, a nossa Constituição Federal ela é super rígida. Por que super rígida? Ela exige, sim, um processo diferenciado de alteração das normas constitucionais, comparando-se, né, com as normas infraconstitucionais, mas existem dispositivos constitucionais que não poderão ser alterados em hipótese alguma. Então, dependendo aqui do autor que for adotado no concurso público de vocês, é importante saber essa diferenciação. Alguns editais trazem bibliografia. Então é importante dar uma olhada qual autor que está sendo pedido aí na disciplina de Direito Constitucional, na disciplina de Direito Penal, dentre outras disciplinas. Vejam aqui o que fala, voltando só para essa classificação aqui super rígida. Por que super rígida? Veja lá o que fala o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. São as denominadas cláusulas pétreas, cerne rígido da Constituição Federal.
não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Então, não será objeto de deliberação. É proposta uma alteração da Constituição Federal, a proposta de emenda constitucional, tá? Tendente a abolir alguns desses incisos aqui, alguns conteúdos desses incisos aqui, essa proposta de emenda constitucional será o quê? Será inconstitucional. Por quê? O nosso ordenamento jurídico brasileiro não admite a alteração por proposta de emenda constitucional de 4 situações aqui, 4 incisos. Vejam lá, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 1, a forma federativa do Estado. Inciso 2, o voto direto, secreto, universal e periódico. Inciso 3, separação dos poderes. E inciso 4, direitos e garantias individuais. A despeito aqui desse inciso 4, falar apenas e tão somente dos direitos e garantias individuais, a doutrina majoritária já entende também, entende há tempo, né, que os direitos e garantias coletivos também estão englobados aqui pelas denominadas cláusulas pétreas. Perfeito, pessoal? Então, fica essa ressalva para que vocês não sejam induzidos a erro na hora da prova. A partir de agora, vou querer estudar com vocês os denominados princípios fundamentais, artigos 1º, 2º, 3º e 4º da nossa Constituição Federal. Então, primeiramente, eu gostaria de trazer para vocês o conceito do que é princípio fundamental, ou do que seriam os denominados princípios fundamentais. Vejam, pessoal, no começo eu vou bater bastante na tecla aí de conceito. É importante vocês saberem o conceito para poder lidar melhor com a situação ali na hora da prova. E não adianta decorar, servir como um papagaio de pirata ali. É importante você compreender o conceito, né? Memorizar o conteúdo desse conceito para poder resolver a prova de uma maneira bem tranquila. Então, quando eu começo o estudo nosso aqui sobre princípios fundamentais, lá do artigo 1º até o artigo 4º da nossa Constituição Federal, eu tenho que entender o que está englobado nesse conceito, nesses princípios fundamentais aí. Quais são os aspectos desses princípios fundamentais aí. Então, com relação aos princípios fundamentais, como que eu posso definir os princípios fundamentais? Vamos poder defini-los da seguinte forma. Os princípios fundamentais são normas gerais que estabelecem a forma do nosso Estado e seu governo. O regime político-partidário, democrático, fundado na soberania popular e institui-se a garantia da separação de funções entre os poderes. Além disso, eles elencam valores e os fins mais gerais, orientadores do nosso ordenamento jurídico.
resumindo, esses princípios constitucionais aqui, eles trazem o quê? As diretrizes a serem seguidas estabelecidas por nossa Constituição Federal. Quais são as categorias desses princípios fundamentais? Como eu disse para vocês, são 4 artigos, são 4 categorias ali dos princípios fundamentais. Então, se pegarmos ali no artigo 1º da Constituição Federal, nós vamos verificar o quê? A primeira categoria, que trata a respeito dos fundamentos da República Federativa do Brasil. O artigo 2º da Constituição fala a respeito do princípio da separação de poderes. O artigo 3º traz os denominados Objetivos da República Federativa do Brasil e o artigo 4º da Constituição, ela traz os denominados princípios que estão relacionados com o quê? Com a ordem jurídica internacional. Rapidamente vou falar a respeito de cada uma dessas categorias aqui. E é importante que vocês memorizem muito bem os incisos do artigo 1º, que elenca os fundamentos da República Federativa do Brasil, e os incisos do artigo 3º, que traz os denominados objetivos. Comumente, o examinador, como ele é maldoso, ele não é amigo de vocês, ele vai fazer o quê? Vai fazer de tudo para que vocês confundam fundamentos com objetivos. Tá? Então eu vou dissecar aqui, vou trazer com vocês aqui o estudo de cada um desses artigos aqui de uma forma individualizada para que vocês compreendam aí, e depois vou dar uma dicasinha simples aqui, que muitas vezes salva o aluno na hora da prova ali. Perfeito, pessoal? Então, próximo tema aqui que eu quero estudar com vocês aqui são os denominados Fundamentos da República Federativa do Brasil. Vejam, pessoal, o que são fundamentos da República Federativa do Brasil? Como eu disse, os fundamentos da República Federativa do Brasil não devem ser confundidos com os objetivos. Os fundamentos, nós podemos dizer que são vigas mestras da República Federativa do Brasil. É aquilo que constitui o alicerce da República Federativa do Brasil. Então, fundamentos, nós vamos dizer que são as denominadas vigas mestras de nossa ordenação político-partidária. Então, vigas mestras ou alicerce da República Federativa do Brasil. Como eu já mencionei para vocês, esses fundamentos estão lá no artigo 1º da República Federativa do Brasil. Veja o que fala o artigo 1º da nossa Constituição. A República Federativa do Brasil, fundada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, constituem-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, a pluralidade, os valores sociais, né, na ordem aqui, do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, são 5 incisos aqui que integram os denominados fundamentos da República Federativa do Brasil. Quem tiver com a Constituição Federal na mão aí, pega no caput aí na cabeça do artigo 1º da Constituição Federal e puxa uma flechinha aqui com relação a essa união indissolúvel. O que é a união indissolúvel? Quando falo em união indissolúvel, tem que me vir à mente o denominado princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo. Princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo. Significa dizer que no Brasil não se admite o denominado direito de secessão, direito de separação. Perfeito, pessoal? Fecha o parêntese aí. Rapidamente, vamos falar rápidas considerações aqui sobre cada um desses fundamentos aqui. Então, o primeiro fundamento que eu gostaria que vocês anotassem aí é o da soberania. O que significa, né? O que vocês devem compreender por soberania? Por soberania, nós vamos dizer que o poder do Estado brasileiro
no âmbito interno, é superior a todas as demais manifestações de poder. Tá? Quem que é soberano? Soberana é a República Federativa do Brasil. União, estados, Distrito Federal e municípios não são soberanos, são entes autônomos. Se vocês pegarem lá o artigo 18 da Constituição Federal, vocês vão verificar essa autonomia aqui mencionada. Artigo 18. A organização político-administrativa da República do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Lembrando, soberana somente a República Federativa do Brasil. Significa dizer que no âmbito interno, nenhum dos entes federativos poderá se sobrepor à vontade da República Federativa do Brasil. Próximo fundamento aqui que eu gostaria de tecer algumas considerações com vocês é a cidadania. No que tange respeito à cidadania, o que nós podemos dizer a respeito da cidadania? Quando eu falo em cidadania, tem que me vir à mente os direitos políticos. Cidadão é aquele nacional eleitor. Então, quando eu falo em cidadania, nós podemos dizer o seguinte: cidadania está relacionada à atribuição de direitos políticos, ativos e passivos, aos brasileiros. Direito político ativo, direito de votar. Direito político passivo é a capacidade de ser votado. Próximo fundamento aí da República Federativa do Brasil, que eu quero tecer algumas considerações aqui, é a denominada dignidade da pessoa humana. O que significa isso? Significa dizer que o Brasil é uma organização centrada no ser humano. E não em qualquer outro diferencial. Então, dignidade da pessoa humana, grifar aqui que eu não grifei para vocês. Próximo fundamento aqui da República Federativa do Brasil. Pessoal, vou apagar aqui para não ficar muito zoada a tela aqui, muito rabiscada a tela aqui, ok? Então, vamos apagar tudo que eu coloquei até agora e vamos continuar tratando aqui a respeito dos fundamentos. Próximo fundamento que eu quero tecer algumas considerações. Valor social do trabalho e da livre iniciativa. Não devemos nos esquecer que nosso Estado é preponderantemente o quê? Capitalista. Tá? Nosso Estado é preponderantemente capitalista. É o modelo econômico adotado aqui na República Federativa do Brasil. E quando eu falo nesse fundamento, valor social do trabalho e da livre iniciativa, o que eu devo lembrar com vocês aqui? Que a despeito, né, de ser capitalista, assegura-se o reconhecimento do valor
social do trabalho nas relações entre capital e trabalho. Por fim, o último fundamento que eu quero trazer com vocês, que está constando do inciso 5 do artigo 1º da nossa Constituição Federal, é o pluralismo político. Em que consiste aqui o pluralismo político? Significa o seguinte, que nossa sociedade deve garantir a inclusão no processo de formação da vontade geral pensamentos, né? Pensamentos e grupos representantes de diversos interesses existentes. Então, vide a quantidade de partidos políticos existentes em nossa República Federativa do Brasil. Tá? Existe uma gama enorme de partidos políticos ali, cada um com um viés ali, um pensamento diferente, um pensamento que diverge do outro ou que se assemelha em muitos aspectos, mas é divergente em um único ponto, cria-se um outro partido político ali. Havia até um movimento para tentar limitar esse número de partidos políticos, mas não avançou isso daí não, essa projeto aí de reforma política em nosso país. Ok? Então, esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Como eu disse para vocês, memorizem esses incisos aqui. Professor, como é que eu vou memorizar? Já falei no bloco de apresentação. A memorização, ela é fruto de uma leitura constante, lendo, relendo, revisando, lendo e relendo, e assim por diante. Então, se todo dia você pegar a Constituição Federal, ler 10, 15, 20 minutos, já vai ser suficiente aí para que quando chegue seu concurso público, você conseguiu ler e reler a Constituição inúmeras vezes. E isso vai te garantir uma nota excelente na hora da prova ali. Ok? Artigo 2º da Constituição Federal ali, princípio da separação dos poderes. Em que consiste esse princípio da separação de poderes? O princípio da separação de poderes, previsto ali no artigo 2º da Constituição Federal, ele consiste em atribuir a órgãos independentes entre si o exercício precípuo das funções estatais essenciais. Quais são os poderes instituídos pela República, pela Constituição Federal, melhor dizendo? São 3 os poderes instituídos, ou 3 poderes constituídos. Nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Cada um desses poderes é detentor de uma função típica, de uma função
precípua e, ao mesmo tempo, ele é detentor de funções atípicas. Como assim, professor? Por exemplo, poder executivo, qual que é a sua função típica? Sua função típica é fazer executar as leis, fazer executar os comandos normativos ali. E de forma atípica, por exemplo, é possível que o poder administrativo, que o poder executivo, desculpa, legisle. Poder executivo pode legislar? Sim. Medida provisória. É possível que o chefe do Poder Executivo, preenchidos os requisitos constitucionais, edite uma medida provisória, edite uma lei delegada, desde que observados os requisitos constitucionais. Mas vejam, essa atribuição aqui de legislar por parte do Poder Executivo, ela é de forma atípica. Poder legislativo possui duas funções típicas: poder de legislar e o poder de fiscalizar, artigo 70 da nossa Constituição Federal. Atipicamente, o poder legislativo pode julgar, por exemplo, crime de responsabilidade praticado pelo chefe do Poder Executivo Federal. Quem que vai processar e julgar? O presidente da República. Segundo as regras da nossa Constituição Federal, o presidente da República será processado e julgado por quem? Pelo Senado Federal. Existe um juízo de admissibilidade feito pela Câmara dos Deputados, mas será processado e julgado pelo Senado Federal. E, por fim, o Poder Judiciário, que possui como função típica julgar, aplicar a lei ao caso concreto. Eventualmente, o Poder Judiciário poderá fazer o quê? Poderá legislar? Sim, poderá legislar. Quando o Poder Judiciário edita instrumentos normativos para a realização de um concurso público. Ele está estabelecendo regras aqui para a realização de um certame público, ok? Então, lembrar desses três poderes independentes e harmônicos entre si, até para criar um sistema de freios e contrapesos. Um poder não pode, em tese, se imiscuir aqui na atribuição de um outro poder, não pode adentrar na atribuição de um outro poder. Mas a existência desses três poderes serve para criar o quê? Criar um equilíbrio na atuação desses poderes ali, ok? Então, só para lembrar aqui, quais são os três poderes constituídos? Eu tenho o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Esses são os três poderes aqui constituídos por nossa Constituição Federal. O Ministério Público é um quarto poder, em que pese algumas pessoas digam que o seja, não o é na visão da nossa Constituição Federal, a despeito da sua importante atuação aqui no dia a dia aqui da sociedade. Ok, pessoal? Vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta aqui para o nosso terceiro bloco desse nosso primeiro encontro. Até daqui a pouquinho, pessoal.